Olá, queridos alunos da segunda série, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana, do componente de Geografia, e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento. Noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão de que essas relações são historicamente construídas, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E o nosso detalhamento, formação étnica cultural do povo brasileiro. Então, neste momento, vamos dar início à nossa aula. O Brasil, como sabemos, ele é um país altamente diversificado. Isso quando a gente fala em etnias, porque nós, o povo brasileiro, somos uma mistura de etnias. A composição étnica da sociedade brasileira ela é altamente variada devido à quantidade de pessoas de várias etnias que compuseram e hoje seus descendentes compõem a nossa sociedade. Atualmente, a população brasileira ela é formada inicialmente por esses três grupos iniciais: o branco, o negro, o preto e o indígena. E é justamente com a chegada desse daqui, o branco, é que se inicia esse processo de miscigenação do branco com o indígena, do branco com o negro e o negro com o indígena. Então, o negro africano vai trazer toda a sua cultura, a sua diversidade. Os brancos vão trazendo essa dominação europeia devido à posse do poder bélico que tinham e, é claro, ao virem para esse novo território, acabam trazendo também as doenças que os povos nativos, os nossos indígenas, não tinham essa resistência. Então, a gente tem esse primeiro contato. E mais tarde, outras ondas migratórias vão trazer diferentes povos, diferentes etnias para o nosso país, mas ainda a massa europeia acaba sendo a maior. No começo a gente vai ter portugueses, espanhóis, holandeses e franceses. Mais tarde, com os séculos passando, a gente tem italianos, ucranianos, japoneses vindo para o nosso território. E isso é que faz com que o Brasil seja um país altamente diversificado étnico-culturalmente. E então os primeiros povos que vão marcar o início da nossa miscigenação é o povo negro africano, o nosso povo nativo indígena e o branco europeu, certinho? E vamos lá ver outras informações. A gente vai verificar agora o que é a diferença entre dois termos importantes. Quando a gente pensa em IBGE, quando a gente fala em censo demográfico, o IBGE, quando realizou seu último censo, fez uma pergunta quanto à sua identificação étnico-racial, etnia e raça. Existe uma grande discussão já nas nossas sociedades, principalmente na sociedade brasileira, que o termo mais adequado seria a palavra etnia, mas o termo raça ainda é utilizado por órgãos feito o IBGE. E a gente vai então recorrer à sociologia para verificar qual é essa principal diferença entre os termos. Então vamos lá acompanhar o professor Josino. Olá a todos e todas, eu sou o professor Josino, aqui do CEMEAN, Centro de Mídias de Educação do Amazonas, do componente Sociologia. E vamos tratar sobre raça e etnia. Qual a diferença? O conceito de raça é um conceito complexo e muito estudado aí pela sociologia e tem a ver com as questões genéticas. Os autores que defendiam a questão da raça, eles numeravam aí de 4 a 20 raças. Mas esse conceito ele não se sustenta, porque a biologia provou que não há diferença genética entre os grupos humanos. E a etnicidade? A etnicidade é um conceito que tem a ver mais com a questão social. Os grupos étnicos, os grupos eles se veem diferente dos outros por questões, por exemplo, que tem a ver com
a cultura, que tem a ver com a questão religiosa, com a questão da língua, com a questão da história, com a questão dos símbolos. Então, o conceito de etnicidade é um conceito hoje muito mais aceito do que o conceito de raça. É isso aí. Então, como verificamos, etnia seria o termo mais adequado para que a gente pudesse utilizar ao longo dessa aula. Mas como a gente vai utilizar os dados do IBGE, a gente vai acabar falando em étnico, racial, outras vezes em raça. E começando pelo IBGE, a gente vai verificar a classificação do IBGE quanto essa identificação étnico-racial. Então, a composição étnico-racial, ela é verificada pela autodeclaração. Então, para o IBGE, o que importa é como você se declara. E no ano de 2022 foi feita a pergunta dividida em 5 categorias. Então, o IBGE colocou que existem apenas 5 categorias de identificação étnico-racial, que são brancos, pretos, indígenas, pardos e amarelos. Então, a gente volta a falar. Indígenas são aqueles então, que seriam os descendentes dos povos nativos do nosso país, os povos originários. Temos aqui os brancos que começam vindo ao nosso território a partir da colonização europeia, principalmente portugueses. Temos os pretos, que vão ser os descendentes daqueles que vieram trazidos inicialmente para o nosso território como mão de obra escravizada vindo da África e foram dispersos pelo nosso país. Os pardos para o IBGE e também para a nossa sociedade acaba sendo a categoria mais polêmica ou talvez desafiadora. O que acontece? Os pardos para o IBGE vai ser aquela que vai misturar as raças, as etnias. Então, 2 ou mais etnias que estiverem juntas, a pessoa deveria se autodeclarar parda. Mas aí entra aquela questão da própria identificação. Aquela pessoa não se enxerga nem preta e nem branca. Então, como ela não se classifica, não consegue se encaixar fisicamente nos seus traços, nem na branca e nem na preta, ela acaba indo para parda. Mas aí a gente entra lá na questão social. Os movimentos sociais negros tomam posse desses resultados da população parda para juntar ao seu movimento social. Já para os movimentos sociais indígenas, o termo pardo ele já é mais ofensivo. Então, os indígenas acabam não se classificando, seus descendentes, as suas miscigenações acabam não se classificando como pardo, justamente pela história ser mais ofensiva a esse termo para eles. Ok? E aí a gente tem as outras 2, amarelos, que vão ser aqueles que são descendentes dos orientais, dos asiáticos, então, chineses, japoneses, coreanos, e também, por fim, a gente tem, cadê? Aqui rapidinho, brancos, pretos, indígenas, pardos e amarelos. Então, são as 5 categorias étnicos raciais que nós temos no Brasil, e a partir delas nós vamos verificar como é que estamos. A gente vai verificar nesse momento a distribuição dessas categorias no nosso país, no ano de 1992 e no ano de 2021. Então, olha só, eu tenho aqui branco, vai ser a população que vai se destacar e vai ser a maioria, vai compor a maior parte da nossa população no ano de 2022. E ela cai no ano de 2021 para 43%. Aí nós vamos ter os pardos passando a se classificar em 2022 como a maior parte da população brasileira. Em 92 era 40% da população e passou a ser a quase 47% em 2021. Os pretos, os amarelos, os indígenas também foram populações, grupos que subiram. As pessoas começaram a se declarar mais de outras, diminuindo então a população declarada branca e aumentando todas as demais. Os pretos saíram de 5% para 9% em 2021, os amarelos de 0,42% para 0,59%, os indígenas de 0,08% para 0,32%. Então a gente tem todas as outras categorias subindo e a população considerada autodeclarada branca diminuindo. E a gente verifica que essa população branca ainda aparece como maioria devido a essa
distribuição no nosso território. Se a gente prestar atenção neste mapa, portugueses, eles vão aparecer, italianos, alemães, eslavos, suíços, espanhóis, holandeses, franceses, vão estar aparecendo como povos, etnias principais que se distribuíram ao longo. Na região norte, portugueses, japoneses e sírio-libaneses. Na região centro-oeste, predominou os portugueses. No sul, italianos, alemães, eslavos e também os japoneses. No sudoeste, portugueses e africanos, suíços, alemães, italianos, japoneses, árabes e espanhóis. Então, a maior parte ali da diversificação se iniciou pelo sudeste. O sudeste vai apresentar essa maior diversidade étnico-racial. E no nordeste, a gente tem portugueses, africanos, holandeses e franceses. Então, a gente verifica que há na região sul e sudeste um predomínio da população branca, enquanto na região norte e nordeste a gente vai ter o predomínio da população preta e parda. E a gente verifica também que ao longo dos séculos o Brasil meio que atraiu ainda mais a população europeia, a população branca, para o nosso território, a fim de dois motivos: atrair essa mão de obra estrangeira e, principalmente, iniciar o chamado embranquecimento da população brasileira. Então, aí, ao longo dos séculos, a população europeia acabou vindo em massa para o nosso território. Ok? E a gente verifica agora os povos indígenas, que são os nossos povos originários. Então, olha só, são habitantes originários do Brasil, dividido em diferentes tribos, idiomas e costumes. É sabido por todos nós que o povo indígena não é um único grupo, são várias tribos, né, que fazem parte do que compuseram os nossos povos originários. Tupis, guaranis, a gente vai ter na região litorânea os macrogéus, tapuias, no Planalto Central, os Caraíbas, na Amazônia. A gente vai ter ainda Yanomami, Bororo, Caigã. Então, são vários grupos que pertencem aqui ao nosso território. Muitos acabaram sendo extintos, como a gente vai verificar mais à frente, mas muitos conseguiram sobreviver. Caímos de uma população estimada, que, como eu já falei em aulas anteriores, não se tinha documentos de quantos nativos nós tínhamos no nosso território, mas de 5 milhões, né, para pouco mais de 200 mil. E hoje que a nossa população indígena vem crescendo novamente. Viviam em tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza, praticando então caça, pesca e a colheita. Os indígenas do Brasil sofreram com as epidemias, as tentativas de escravização e a imposição de valores culturais e religiosos. A população indígena residente no Brasil é hoje, atualmente, isso é de acordo já com o censo de 2022, 1.693.535 pessoas indígenas, correspondente a 0,83% da população levantada lá no censo de 2022. O que é importante para a gente colocar da população indígena é que eles não se submeteram, né, ao regime de escravidão. De toda forma, tentaram resistir. Foram cada vez mais indo para o interior do nosso território brasileiro. No entanto, não conseguiram resistir às doenças e também aos conflitos armados que tinham com a população branca, que é um dos principais motivos que a mão de obra africana escravizada veio para o nosso território. E a gente vai verificar, então, aonde estão essas principais concentrações indígenas no nosso país. Olha só, a gente vai ter a região norte sendo, então, responsável por estar maior parte da população indígena, 40,48%. O estado do Amazonas tem o destaque para o estado com maior concentração de população indígena, 490.854 pessoas indígenas, o que representa um total de 28,98% da população indígena no nosso país, nosso estado. Depois seguimos para a região Nordeste, com 31,22%. Depois para o Centro-Oeste, com 199 mil pessoas indígenas, correspondendo a 11,8%. Seguido pelo Sudeste, com 123 mil pessoas indígenas, e o Sul, com
com 88. Então, ao tempo que o norte se destaca, o sul é a região com menor população indígena. E aí a gente tem os 3 maiores estados com população indígena, como eu já falei, o estado do Amazonas, seguido da Bahia e também Mato Grosso do Sul, o top 3 com maior população indígena. E também temos o lado inverso, a que menor possui população. A gente começa falando aqui, Sergipe é o estado com a menor população indígena, 4.708 pessoas. Depois a gente vai para o Distrito Federal, com 5.813. E aí o antepenúltimo, Piauí, com 7.198 pessoas indígenas. Ok? Fechamos então a população indígena e vamos falar sobre os brancos. O Brasil foi ocupado pelos portugueses em 1500, que marca a chegada da população branca no nosso território, e começou o processo, né, de colonização. Fizeram então o regime das capitanias hereditárias. É a presença do branco que marca o início da miscigenação, tá, da nossa população europeia. Branco com as mulheres indígenas, mais tarde o branco com as mulheres africanas, e aí então toda a população começou a se miscigenar. Inclusive, né, a gente vai ter a mistura do preto com o indígena. E aí a gente vai ter os principais grupos portugueses, espanhóis e holandeses. Então esse fluxo, ele mudou, ou seja, ele se intensifica novamente, mais uma vez, no século XIX, com a população que veio trabalhar nas lavouras de café. Aí a gente destaca os italianos e os alemães e suíços, que vão se concentrar na região sul e sudeste. E também na região sul, para poder povoar aquela região com a fronteira com a Espanha. Mais tarde, lá nos séculos XIX e XX, a gente vai ter a vinda da população ucraniana e polonesa. E aí a gente verifica a distribuição por regiões da população branca no nosso território. Também a mesma pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD continua de 2022, e a gente tem informação que 42,8% dos brasileiros se declaram brancos. E a gente verifica que há um predomínio nas regiões sul e sudeste. No entanto, vocês vão aí analisar comigo que em todas as regiões ocorreu uma queda dessa população. No sul, 78,8 para 72,8 e no sudeste de 54,5 para 50,1. Mas todas as outras, centro-oeste, nordeste e norte, eles vão também acompanhar a queda da população branca. Falando agora dos negros africanos ou os pretos, segundo os dados do IBGE, cerca de 4 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, foram trazidas como escravizadas ao longo do século XVIII até meados do século XIX. Não vão se tratar de um grupo homogêneo. Assim como os nossos indígenas eram diversas tribos, diversas etnias juntas, os africanos também compõem, até hoje, diversas etnias. E as duas principais são os sudaneses e os bantos que vieram trazidos para cá, para o território brasileiro. Então, a ancestralidade africana também é responsável por uma série de influências na formação do povo brasileiro. Nós temos, né, a herança na questão religiosa, nas músicas, nas danças e até mesmo na culinária. Vamos verificar a questão da distribuição dessa população no nosso território. Mesma pesquisa, comparando os dados de 2012 e 2021, e a gente verifica que houve um aumento da população preta, de 7,4 para 9,21. E isso em todas as categorias, em todas as regiões. Nordeste é hoje a região com a maior concentração de pessoas declaradas pretas, saindo de 8,7 em 2012 para 2021 com 11,4%. E a gente verifica que em todas, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Sul, também houve um aumento da população preta. E a gente verifica agora no mapa a proporção da distribuição da população negra por estados. E aí, ou seja, quanto mais claro, menor é a presença dessa população considerada preta, quanto mais escuro, maior é a proporção da população. E a gente vai ter o destaque para os estados da Bahia, deixa eu até trocar a cor para ficar fácil de identificar, Bahia, Maranhão e Pará. O que é importante colocar aqui é que neste mapa ele foi utilizado a soma da população preta mais parda. Então, não é somente a população preta que está nesse mapa, por isso que os números são grandes.
a gente vai já ver que hoje a maior parcela da população se declara parda. Então, aqui a gente tem a soma, tá, dos dados da população preta com parda e acaba, então, que dá esse resultado. Pará, Maranhão e Bahia são os estados que mais vão concentrar a população preta. E a gente verifica aqui, ó, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados com a menor concentração populacional preta. Passando, então, agora a falar sobre os pardos, que é o termo que vai aparecer, primeiramente, lá na Carta de Pero Vaz de Caminha, se referindo aos nossos povos indígenas como a população parda, ao ver os nossos indígenas. E hoje em dia, o IBGE vai definir pardo para a pessoa que se declara parda, que se identifique com a mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, a própria parda, e indígena. O que é importante colocar e novamente reforçar mais uma vez é que o IBGE ele não vai seguir atentamente essa discussão que a sociedade se propõe a colocar. O que seria o pardo, o que seria a identificação realmente com essa denominação. Porque, como eu já falei, para a população indígena, os movimentos sociais indígenas, é um termo mais ofensivo, mas historicamente falando, a população indígena foi classificada pelo Caminha como pardo, por causa da sua cor mais avermelhada. E movimentos sociais das pessoas pretas acabam puxando esses dados da população parda para seus próprios movimentos. Só o que acontece? Quando a gente acaba indo numa banca de defesa, porque você marcou num concurso vestibular, concurso público, que você é pardo, acaba que tem aquelas bancas de identificação étnico-racial. E por vezes, por você não se considerar nem branco, nem preto, nem indígena, você acaba se classificando como pardo. Porque a grande maioria da população, mais de 90% da nossa população brasileira, é resultado de uma grande miscigenação. Mas, para essas bancas, acaba predominando as características que vão envolver fisicamente a população preta. E aí, aqueles que têm mais traços brancos, mais traços indígenas, acabam, então, não sendo classificados dentro desse termo pardo. Então, aí a população parda, apesar de ser, que a gente vai já verificar, o Amazonas vai ter uma das maiores concentrações da população parda, a gente acaba ficando naquela dúvida. O que vale é a denominação, conceito apresentado pelo IBGE, que é a mistura de uma ou mais etnias, ou é o que vale é a classificação de uma banca. Aí acaba ficando aí também um pensamento, um questionamento para vocês. O que seria, então, o termo pardo? Vamos continuar a falar sobre eles. Em certas regiões do país, houve o predomínio dessa miscigenação entre europeus, africanos e índios. Em outras, vai predominar mais entre europeus e indígenas. Já em outras, vai predominar europeus e africanos. Lembra lá daquele nosso primeiro mapa, aonde ficou essas populações que se concentraram, né? Sendo essa forma de miscigenação tida por muitos como a que ocorreu com a maior frequência. E aqui a gente vai ter, então, os dados do IBGE, mais uma vez, comparando a população branca, preta e parda. E a gente observa, olha só, 2012 em verde, em vermelho 2020 e em laranja 2021. Aqui na população branca, ela está decaindo. A população preta está subindo devagarzinho, mas está subindo. E a população parda aumentou aqui, apresenta aqui uma subida, mas também apresenta uma descida. Mas a gente observa aqui da população branca, hoje a população parda é a principal do nosso país. E aqui a gente tem a comparação por regiões. Na região norte vai predominar, olha só, a população parda, ao contrário do que acontece no sul e no sudeste, aonde o que predomina é a população branca. A população parda também é destaque no nordeste e no centro-oeste. A gente vai falar rapidamente sobre os amarelos, que vão ser os descendentes de japoneses, chineses, taiwaneses, coreanos e outros grupos que saíram do leste asiático para o território brasileiro.
e eles se concentraram em 2 estados, São Paulo e Paraná. E a gente verifica aí na PNAD, né, o nosso dado atual, de que a população saiu de 0,42 em 1992 para 0,59 em 2021. Aqui a gente vê mais uma vez essas 4 etnias principais, preta em azul, parda em vermelho, indígena em azul claro e branco a gente verifica em lilás. Qual é a cor que vai predominar no nosso mapa? É a etnia parda. E, inclusive, Boa Vista dos Ramos é a população mais autodeclarada parda. 92,7% da população de Boa Vista dos Ramos se declarou parda. A gente tem o mesmo dado de indígenas em Uiramutã, em Roraima, com 96,6% dos indígenas compondo esse município. A população preta tem destaque em Serrano do Maranhão, 58,5% da população se declara preta, e aqui em Morrinhos do Sul, Rio Grande do Sul, 97,4% da população se declarou branca. E aí a gente vai fechar falando dos árabes, que os árabes também vão compor a nossa população. E aí a gente tem essa manchete: Ministério das Relações Exteriores, em 2015, afirmou que havia entre 7 e 10 milhões de nativos e descendentes árabes vivendo no nosso país. Então os árabes também vão fazer com que haja uma nova miscigenação no nosso território. O Brasil é morada de milhões de árabes descendentes, motivo que facilitou o relacionamento econômico entre essa relação internacional entre os povos. Mas, apesar de possuírem bastante representatividade no país, não possui uma classificação específica de cor e raça de acordo com o IBGE. Por isso que ele está aqui no nosso finalzinho. Vindos de guerras em seus países de origem, os árabes que vieram morar no Brasil não tiveram suas viagens pagas por fazendeiros de café, e, em sua maioria, não foram viver de agricultura. Vai dar destaque para os comerciantes, os mascates do período do Brasil colônia e até os dias de hoje. Em suas atividades itinerantes, eles puderam conhecer e identificar diversas regiões e foram migrantes do norte ao sul do nosso país. Vamos dar destaque para os libaneses. Cadê? Sírios, marroquinos, sauditas, egípcios, palestinos, argelinos, jordanianos, líbios, somalis, baremitas e cantares. Aí já está misturado também com um pouquinho dos africanos. Então a gente verifica que houve essa miscigenação também dos árabes. Claro que a gente não verifica esse novo questionamento dentro dessa identificação étnico-racial do IBGE. A gente verifica que os árabes eles vão estar presentes no nosso território a partir mais ou menos do período ali da borracha. A gente vai ter o famoso regatão, né, aqueles barcos comerciais que levavam produtos da capital para o interior do território. E aí faziam aquele processo de vender o que lá não havia. Então, eles já estão presentes. Também aqui no nosso estado do Amazonas, eles vão ter os destaques para os sírios libaneses. E a gente vai estar verificando também que a maioria deles no nosso território em geral, eles vão ser primeiramente identificados como comerciantes, como esses regatões. Então, os comerciantes árabes, eles vão estar presentes, tanto é que quase toda cidade, quase todo município, ele vai ter ali uma lojinha, um armarinho, um comércio, aonde um árabe vai estar ali vendendo, porque ele vem dessa história que quando ele chegou no primeiro momento, os mais antigos, então, eram comerciantes. Hoje em dia, muitos ainda vêm para cá, mas possuem outras atividades econômicas, não só voltadas para o comércio. Então, é por isso que o Brasil é um povo altamente diversificado. É claro, reduzir a nossa população a apenas 5 categorias é pouquíssimo frente à rica história que nós temos dessa miscigenação cultural, étnica que nós temos em nosso território. Finalizamos aqui mais uma aula de geografia.